Apresentando o painel técnico sobre fitopatologia, com a participação do projeto Educampo Café Sebrae. O painel será mediado pela assessora de comunicação da Expocacé, senhora Poliana Dias, e eu convido para subir ao palco. Com os aplausos da plateia. E pela engenheira agrônoma e coordenadora dos grupos do projeto Educampo e Departamento de Assistência Técnica da Copa, senhora Thelma Santos. Também os nossos aplausos. Que vocês sejam muito bem-vindas, tenham muito sucesso, igualmente para a plateia, tenham um bom proveito e vamos então iniciar os nossos trabalhos com o comando de duas câmaras. Bom dia a todos, obrigada pelas palavras, Antônio Augusto. Então, dando sequência ao que o Antônio Augusto falou, nós daremos sequência agora ao debate e à apresentação de um painel sobre fitopatologia. Então, primeiramente, obrigada pela presença de todos, que é com imensa satisfação que a gente vê esse auditório lotado. E apresentando para vocês, no primeiro momento, vai acontecer a apresentação dos palestrantes com seus respectivos temas, sendo disponibilizado para esta apresentação o período de 40 minutos. Após as palestras, faremos um breve intervalo de 15 minutos para um coffee break e retornaremos em seguida para o segundo momento do painel, que configura-se no debate, o qual contará com a participação dos técnicos consultores de campo do Educampo, que são formados por 2 engenheiros agrônomos da Copa e 2 engenheiros agrônomos da Expocacé, formulando perguntas para os palestrantes a fim de promover a elucidação dos temas apresentados. Além dos consultores do Educampo, vocês, os espectadores, também poderão participar, promovendo a interação com os palestrantes, no sentido de elaborarem suas perguntas e descreverem suas dúvidas, apresentando essas perguntas de forma escrita, e vocês podem procurar a Lilian, que é a coordenadora do Educampo da Expocacé, que está no fundo do auditório. Ela está de pé agora, se quiserem olhar para ela, para ficar mais fácil, se vocês procurarem por ela. Ela tem papel e caneta, e é só vocês darem um sinal para ela ou irem até ela, escreverem suas perguntas, e essas perguntas serão encaminhadas para a Thelma, e depois, no momento do debate, fará essas perguntas para os palestrantes no momento oportuno. Sendo assim, então, daremos início agora às apresentações dos temas que formarão o painel técnico. A primeira palestra, intitulada Desafio do Controle de Bacteriose no Cafeeiro, será ministrada por Edson Posa. Posa é graduada em Agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, possui mestrado em Agronomia com ênfase em Fitopatologia pela Universidade Federal de Lavras e doutorado em Agronomia com especialização também em Fitopatologia pela UFO. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Lavras e sócio da Sociedade Brasileira de Fitopatologia. Por favor, professor Edson Posa. Com os aplausos da plateia. Pessoal, bom dia. É uma honra estar com vocês, é um prazer. A gente fala que um professor, um pesquisador, reter o conhecimento só dentro da universidade é muito egoísmo. Então é um prazer estar aqui e poder repassar o pouco que a gente sabe. Esse pouco compara a uma gota no oceano, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Então agradeço a oportunidade ao Sebrae, ao Projeto Educampo, à CARP, à Expocacé, em nome de quem agradeço as empresas parceiras que possibilitaram a gente estar aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas bacterioses do café, que tem sido, por si só, um desafio, que a gente tem pouca pesquisa, que está começando agora a embalar. Claro que a gente, no passado, tivemos pesquisadores que tiveram um bom papel, mas a cafeicultura mudou. Hoje ela tem novo espaçamento, tem irrigação, então nós temos que fazer de novo novas pesquisas para enquadrar no que o produtor tem hoje de tecnologia, que sempre avança.
Uma bactéria, para a gente ter ideia, é muito diferente daquele organismo que está do lado esquerdo de vocês, que é um fungo, que é a cercospora. Então, de cara, nós estamos lidando com um outro indivíduo que tem características muito diferentes. A bactéria precisa de água para multiplicar. Nós temos que descobrir qual quantidade de água, ou ela precisa ser inoculada dentro do cafeeiro. Hoje nós temos os equipamentos que conseguem fazer isso com extrema eficiência, esse tipo de inoculação. Eu vou mostrar para vocês depois. E tem várias outras características como sobrevivência. Ela sobrevive muito bem na superfície foliar, diferente de alguns fungos. Tá? Então nós estamos falando de outro organismo, até então desconhecido por muitos produtores. Será que a gente tem dúvida na diagnose? A diagnose é o primeiro passo para a gente saber com o que a gente está lidando. Então tem aí exemplos de vários sintomas que a gente pode confundir com as bacteriosas. A gente sempre diz que tem uma doença que está na moda, né? Vocês devem ter ouvido falar da Xylella no passado, teve muita pesquisa em cima. Depois deve ter ouvido falar do ácaro-leprose. Depois deve ter ouvido falar da foma. E agora vocês estão ouvindo falar da bactéria e vai ter outra daqui a um tempo. Que não vai estar, né? Mas elas destruíram a nossa agricultura? Não. Nós vamos conseguir vencer ela. É só a gente ajustar as nossas técnicas de manejo. Tá? Então, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, essa é a cercospora negra, comum em áreas irrigadas, não é? Com extrema deficiência de cálcio e boro. Mancha de foma, a Pseudomonas cipri que ocorre no viveiro e a Pseudomonas garcia que ocorre no campo. Então, se nós não conseguirmos fazer o diagnóstico correto, nós não vamos utilizar o controle correto. E hoje tem muita dúvida no campo. Vocês têm ideia, nós fizemos como 59 propriedades o ano passado. Estavam com dúvida se é ou não a bactéria. Nós confirmamos a bactéria em 4. E a mancha de fome em 6. As outras são outros problemas que não doenças. Então esse é um problema. Cuidado para não diagnosticar de forma errada, que é o primeiro passo. Para a gente ter uma ideia do que são as bactérias que ocorrem hoje, nós estamos fazendo novos estudos, tem vários bacteriologistas que trabalham conosco, e só trabalham com classificação de bactérias. Então é um trabalho árduo, nós estamos falando de 3 a 4 anos de trabalho, de um aluno de doutorado, para identificar se existem novas bactérias no cafeeiro. Por enquanto são essas duas que a gente tem. A Pseudomonas cipri ocorre muito em viveiro, 10 tipos de sintomas, sem halo amarelo, adora água. Quanto mais água e mais nitrogênio, mais vocês vão ter. Tá? E a Pseudomonas cipri patovar garcia ocorre muito no campo, tem esse halo amarelado grande chamado de mancha aureolada. Ocorre mais no campo. Temperaturas ideais 25 a 35 graus, a gente vai falar quando que ela gosta de calor e quando que ela gosta de frio depois. Umidade relativa mais alta, em torno de 90%, e isso lá no sul de Minas ocorre do lado da sombra na época da seca. Não precisa de chover. Então é outro problema para nós. Adora pluviosidade mais elevada, a água ela precisa de água porque ela nada. Ela tem apêndices que possibilitam ela nadar. Então, se eu tenho água e a temperatura vai aumentando, quando a gente está com a temperatura muito alta, né? Ainda bem que choveu hoje, bom para nós, a agricultura, né? Mais alta a temperatura, eu fico mais incomodado, não fica? Começa a mexer mais, não fica? Quer sair dali? Ela também. Ela quer nadar para sair dali. Então, ela fica mais movimentando mais. Tá? Adora ferimento. Guarda isso aí. Adora ferimento. Penetra por ferimento. E por água entrando dentro do estômago e da toge. A gente vai mostrar o sintoma depois. Daí o estômago, responsável pela troca de gases, quando tem água, o estômago tem uma cavidade. Ele é mais profundo um pouco. A água leva a bactéria para essa cavidade, a hora que ele abre para fazer troca gasosa, ela penetra. Quanto mais quente,
mais ela movimenta e mais ela acha esse estômago. Sintomas na folha sempre tem um ala amarelo grande, está aí penetração por estômago no meio da folha. O estômago da ciência da prática está localizado na parte de baixo da folha do estômago. A grande maioria deles, guarda isso, que a gente vai usar isso na prática depois, lá no controle. Então está embaixo da folha, embaixo. Penetração por hidatódio, pela glutação. O orvalho, ela penetra ali, que ela vai fazer liberar a gota de orvalho, tem água, ela entra pela lateral da folha. Penetração por hidatódio, penetração por ferimento. Rasgou a folha, ela entrou. O ala amarelo é muito grande. A gente está acompanhando a lavoura, o diagnóstico é importante a gente ver esse ala amarelo. Em lavouras novas, mudas, recém-plantadas, pode ser que ocorra outra bactéria, que é a cicoli, que não tem esse ala amarelado no começo, no primeiro ano de plantio. Pior em áreas mais altas. Por quê? Acima de 900 metros, em algumas regiões acima de 800, venta muito. E a gente está plantando todas as faces possíveis de receber vento. Na época que recebe mais vento, entra na época do frio, eu posso ter ferimento, não posso? Já viu que o vento frio faz nossa pele? Não tem embolado? Imagina o cafeeiro que fica 24 horas por dia recebendo isso. Agora imagina se tiver um déficit hídrico. Então abre muito ferimento que nosso olho não vê. E nós não podemos confundir com isso daqui, é completamente diferente. Agora, essa aqui eu posso confundir com a cicoli? Posso, muda nova, mas é difícil. Essa tem um ala amarelo grande. Ela no ramo, nos ramos plagiotrópicos, começa uma murcha, penetrou por ferimento, provavelmente, ou por lenticela, uma estrutura que possibilita ela entrar no ramo, começa a murchar, manchas encharcadas e depois seca. Qual que é a característica diferencial da mancha de foma? A folha fica grudada no ramo, ela murcha e grudada por um longo tempo. Depois cai, no futuro cai. Ela seca e cai. Isso aqui é um exagero, é uma lavoura abandonada. A lavoura de vocês não vai ficar assim, pode ficar tranquilo. Mas pode ocorrer essa seca depois, mas no início fica assim. A mancha de foma, a folha cai porque produz muito etileno rapidamente na folha e essa folha cai. Tá? Então é uma dica de diagnóstico em ramo no campo. Vai ter mancha nas folhas? Vai ter mancha nas folhas, igual a gente já viu. Vou bater bem no diagnóstico para a gente não confundir ela com outros problemas do campo. Vira a murcha e ela seca. Ela murcha e mantém as folhas no ramo. Tá? Aí de novo o sintoma. Não podemos confundir esse tipo de sintoma, que é cercóspora, mancha de foma, e aquele outro à direita de vocês. O pessoal confunde muito com esse daqui, ó. Isso é deficiência induzida de fósforo e potássio por falta de água. Está cheio no campo agora. Muito sintoma desse no campo. Os botões precisam de energia, retira nutrientes das folhas que vão amarelando, caindo até tirar as folhas do ramo lá em cima do ponteiro. Depois ela começa a tirar nutrientes do ramo e seca o ramo. Não é foma, não é bactéria. É outro problema. Nós não podemos confundir isso. A maioria das lavouras que a gente vai é esse problema, não é bactéria. Tem que ter sintoma na folha também. O sintoma nos ramos laterais, aqueles ramos que brotaram, né? Fácil de ser quebrado com o vento, com a mão do apanhador, quebra esse raminho, ela entra e mata esse ramo lateral. Acontece muito, a colhedora quebra também, ela entra. Acontece bastante. Entrou aqui, ela invade o ramo principal e murcha ele, daquele jeito que vocês viram. Tá? Então temos que evitar esse tipo de brotação se for possível, porque depende muito do ambiente, do clima também, não é? Aí,
É claro que nós não vamos deixar de usar, mas a bactéria sobrevive nas hastes da colhedora. Eficiente inoculação. Se eu tivesse que fazer uma coisa para inocular a bactéria, eu escolheria essa máquina, né? Ou a apanhadora manual. Por quê? Ela pega a bactéria nas folhas da planta que ficou para trás, fica na haste, ela chega, dá uma cacetada na folha da frente ou no ramo, abre a porta de entrada e põe a bactéria lá dentro. Tem nada mais eficiente do que isso. Então, é por isso que está tendo bactéria nessa época do ano pós-colheita. Entendeu o problema? Tem solução? Claro que tem solução. Nós vamos adaptar o nosso controle ao uso da máquina. Vamos regular essa máquina. Vamos evitar colher, deixar essas hastes superiores baterem na parte da planta que não produziu o café. A gente sabe da correria que é no campo. Chega o pessoal, alugou a máquina, a máquina chegou, entra, todo mundo corre. Lavou a máquina? Não. Desinfestou com água sanitária ou amônia quaternária? Também não, professor. Pois é. Corre um grande risco de ter levado a bactéria para o campo. Então tem que entrar do jeito que está aí, lavadinha, desinfestada com água sanitária, meio litro da água sanitária comercial em 20 litros de água ajuda muito, inclusive outros fungos que ela pode transportar, não é? Então limpa ela para entrar limpa na sua lavoura. Professor, sacanagem, levar a bactéria, começou na ponta lá do talhão, alguém colocou, ela começa por lá, depois a cada ano que passa ela vai levando mais por meio da lavoura. Acabei de colher um talhão que tem bactéria, tem que fazer a desinfestação dela para levar para o outro talhão. Temos que ajustar a nossa colheita a isso. É difícil, professor, muito difícil. Essa cultura que está no campo, a gente vê como é difícil, porque nós somos curativos da nossa cultura. Nossa cultura é de aplicar alguma coisa, não é preventiva. Preventiva é aquele cara chato, né? Escovou o dente? Escovou o dente? Escovou o dente, meu filho? Vai para o banheiro, escova de novo. Limpa o corredor, limpou o corredor? Olha, pois não, isso é chato, não é? Isso é difícil para nós. Nossa cultura, infelizmente, não é assim. Então a gente sabe disso que é um desafio, é outro desafio para nós no campo. Fazer essa desinfestação. Dicas do campo. Quando for abastecer a máquina, tem tempo suficiente para desinfestar ela. Para pulverizar com água sanitária ou amônia quaternária para limpar a máquina. Tá? Daí, no ferimento, no ramo, plagiotópico lateral, dá para ver o ferimento aí, ó. Dá para ver o ferimento? Inoculou a bactéria. Então, inoculou com grande eficiência, ela está começando a invadir os ramos. Se ela atingir todo, rosetar todinha aqui esse ramo, ela seca ele. Murcha primeiro, né? Então ela foi inoculada. Está só esperando uma condição de ambiente favorável para ela. O que é ambiente favorável? Uma alta produção, né? Excesso de adubação nitrogenada, chuvas prolongadas, adora chuva, 20 dias, 30 dias de chuva. Está chovendo lá 15, 20 dias, o pessoal me liga, professor, vem cá. Eu não, vamos esperar acabar de chover, porque chovendo desse jeito não tem jeito. Né? Dissemina muito fácil, a hora que acabar a chuva nós vamos entrar com o controle. A gente vai ver depois. Um exagero, né, pessoal? Mas tem essa lavoura, se está aí é porque eu tirei foto, né? Isso foi o dano que a colhedora fez no ramo principal, dá para perceber, ó? Ramo principal, ramos laterais. Inoculou a bactéria ela ali, ó. Olha nos ramos. Então está só esperando uma condição ideal de ambiente para disseminar e matar mais ramos. Mais ramos. Sintomas da colhedora e inoculação feita por ela. É óbvio que nós não vamos deixar de usar, mas vamos ajustar o manejo. E evitar esse tipo de ferimento. Esse ferimento não pode existir, não é, pessoal? Vocês vão me ajudar a não proporcionar esse tipo de ferimento no campo. Aí, no ramo principal, que é o ortotrópico, a pulverização de cobre, muito cobre, adianta nessa fase? Não, esse ramo está comprometido. Não é? Uma das formas de diminuir o inóculo da bactéria é a gente fazer o corte desse ramo, um palmo para baixo aí que você está vendo. Tem que ser feito com muito cuidado. O produtor tem muita resistência, que é muito trabalhoso.
trabalhoso, demanda muita mão de obra, não é? Tem que ser manual, porque se você fizer na máquina, você dissemina a bactéria em todo mundo. Entendeu? Passar a serra ali, você coloca ela para frente nas outras. Então, um cuidado extremo na hora de fazer o decote. Uma lavoura que tem bactéria, o decote, antes de fazer o decote mecânico, eu tenho que entrar com ele manual para tirar esses ramos. Porque senão dissemina a bactéria nessa lavoura. Essa serra, depois para ir para outra lavoura que não tem bactéria, tem que ser desinfestada, porque senão inocula também na outra lavoura. Perceber que é uma briga diferente do fungo? É outro organismo extremamente eficiente em disseminação e usa os nossos implementos para atingir as plantas sadias? Bom, corto ela, aonde eu estou, eu coloco dentro do saco plástico para andar no campo. Eu não posso sair andando com esse galho na lavoura, já está lá. Ou eu tenho uma carretinha na frente que eu jogo ela na carreta. Não é? Cheguei no final da rua do talhão, queimo tudo isso que eu peguei. Tem que queimar, tem que queimar. Não posso dar carretinha 2 ou 3 ruas para lá e jogar o galho que eu cortei, né? Segura! Às vezes nem cai na carretinha, cai na outra planta sadia. Então tem que ser feito com muito cuidado e muita atenção. Cortou o galho, saiu outro ramo com ela. Tem que fazer o corte de novo. É claro que a gente só faz no ramo principal, não faz nos laterais, que é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Demanda muita mão de obra. O que não é mancha aureolada? Tem mais coisa aí que o pessoal confunde, chama a gente para ver. É uma escaldadura, pode ocorrer, né? Tem outros sintomas de escaldadura que a gente reconhece com facilidade, mas isso aqui também é escaldadura. Deficiência induzida de fósforo e potássio por falta de água, está cheio de fósforo no chão, mas não tem água, né? Agora tem, mas antes não tinha. Então, dá esse tipo de sintoma, ocorre seca de ramo, não é doença. Não é doença. Esse outro sintoma, que é o frio, que ocorre, né? Frio, muito comum no sul de Minas, não é bactéria, é frio, tanto por frio. Deficiência de boro, toxidez por boro, excesso de boro, excesso também mata igualzinho a deficiência. Então vamos cuidar. Matou a gema apical, um monte de ramo lateral vai sair aqui, ó. E agora você não tem só uma gema apical que demanda energia, nutriente, aí você vai ter várias gemas precisando de nutrição. Agora você tem outro problema, não é? E com ramos laterais facilmente quebrados, novos podem ser quebrados e a bactéria pode entrar. Então isso daqui também é problemático, não é ela, mas pode estimular a infecção dela. Épocas de maior ocorrência. A bactéria adaptou aos nossos implementos e à nossa forma de cultivo. Todo patógeno faz isso, extremamente adaptado às condições de ambiente. Se tiver que alguém acabar primeiro, somos nós. Ele sobrevive. São extremamente adaptáveis ao ambiente. Então a gente nunca vai ficar livre. Cuidado se você pôr na cabeça que vai ter 0 de fungo na sua lavoura. No começo você consegue, depois você vai conseguir selecionar indivíduos resistentes. E ele vai ser disseminado para os seus vizinhos. Então, institucionalmente, é um pensamento que leva a comunidade a um sério problema. Pós-colheita. Ocorre na pós-colheita? Ocorre. Acabou de chover. Não é? Chovendo. Eu disseminei ela. Ocorre por causa dos danos mecânicos que nós fizemos lá. Então, abrimos portas de entrada e inoculamos ela. No passado ocorria tanto assim na pós-colheita? Não ocorria, porque a gente não usava manualmente, dava um índice de infecção menor. Mas é claro que nós não vamos deixar de lado isso, nós vamos adaptar isso, né? Já que ela adaptou, nós adaptamos o controle também. Época das chuvas ocorre, e se chover aí 20, 30 dias sem parar, é pior ainda. Nós vamos ver os gráficos depois. Tá? Aí ela vai disseminar sem parar e eu não tenho como fazer o controle químico, porque vai ser lavado. Ela está disseminando com muita eficiência. É muito pior que o fungo vai disseminar. Adora água, essa temperatura diurna alta e a temperatura noturna baixa.
Sabia que nossas regiões têm isso? À noite esfria. Porque esfriando, ela tem morre menos bactéria, ela consegue nadar ainda, e não tem sol batendo nela, ela fica mais confortável para disseminar e entrar no fermento no estômago nidatório. Não é? E durante o dia a temperatura alta proporciona a multiplicação dela dentro da folha. Ela adora a temperatura alta. Então vocês têm uma ideia do problema, como é que é? Em viveiro de eucalipto tem bacterioses também. Mesmo gênero. Quando ocorre a bacteriose em viveiro de eucalipto, a do viveiro, o pessoal chama todo mundo fora, vem cá, pessoal. Tampa o portão, joga a chave dentro, com tudo que está dentro, monta o viveiro em outro lugar. Tem ideia da magnitude do problema, da disseminação dela no viveiro de eucalipto. Muda, deixa a caixa, deixa tudo lá, pulverizador, né? Toma banho para no outro dia com outra roupa para montar outro viveiro. Da capacidade de disseminação da bactéria, que é muito diferente do fungo. Épocas de ocorrência, a gente está voltando a estudar ela, rastreando nos arroios que tem, realmente tem problema. E época de ocorrência, aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, cada chuva choveu muito, ela deu um pico de doença. Depois, pós-colheita, devido à infecção pela colheita mecanizada, e essa chuva que está dando agora ajuda muito na disseminação e expressão dos sintomas. Então, hoje, aqui nesse artigo do século XXI, nós podemos ter dois picos. Podemos ter. Se eu levei a bactéria para o campo, para o meu campo, ela entra muito bem por muda infectada e por implementos de colheita ou de poda mecânica. Ela é transportada dessas duas formas. Ela não é igual o fungo que está no ar, aqui está cheio de esporos de ferrugem. Não tem bactéria passeando no ar aqui não. Ela tem que ser levada ou por muda ou por implemento mecânico. Ou se você tiver uma lavoura velha, perto de uma lavourinha nova, aí uma chuva pode levar. É uma chuva de vento, uma chuva de pedra, que é um problemaço para nós. A chuva de pedra é altamente estressante. Ela abre porta de entrada, abre o ferimento e dispara cílios de etileno. Aí entra mais a bactéria e entra a foma junto. Às vezes a gente leva a lesão de foma para o laboratório, tem a bactéria na lesão de foma, ela entrou na lesão da foma. Tem os dois. Elas costumam andar muito juntas, já repararam? Nas áreas que tem uma, às vezes tem a outra. Porque elas gostam do mesmo tipo de ambiente. Bom, então hoje nós temos esse problema. Não é em todas as lavouras, pode ocorrer num ano só no pós-colheita, pode não ocorrer na época da chuva. Se tiver 2, 3 dias de chuva, parar uma semana, depois 2, 3 dias de chuva, parar, aí nós não vamos ter problema. Mas pode ser que em um outro ano tenha. Tá? Não é que vai ocorrer todo ano em todas as lavouras. Isso não existe. No campo. Não existe, não está disseminado dessa forma ainda. E não vai estar. Para a gente ter uma ideia, daí do que está acontecendo com a fome, isso aqui é foma, isso aqui é a incidência da bactéria. Tá? Ela ocorreu aqui na pós-colheita. Então, a fome em junho, julho, agosto, temperaturas baixas, a temperatura caiu, ocorreu foma, ocorreu também a bactéria, caso pós-colheita, e pouquíssima chuva. É escrito no livro lá que foma precisa de muita chuva. Não. E bactéria também. Também não. Por causa dos implementos mecânicos. Isso mudou. Olha quantos foma precisa de 5 milímetros. É suficiente. Aquele orvalho da manhã tem nevoeiro e a bactéria vai cair da colheita mecânica. Agora a bactéria ocorre em janeiro, fevereiro, ocorre e a foma não ocorreu. Esse ano teve fome em janeiro, teve. Por quê? Ficou muito tempo encoberto, lembra? 25 dias, 30 dias, a temperatura caiu do solo e ela aproveitou em algumas áreas. Mas olha onde é a diferença dela. Ela ocorre no verão também, onde eu tenho muita chuva, muita chuva. Diferente da fome. As duas andam sempre juntas. Disseminação. Dissemina por muda, vento e chuva de uma lavoura velha para uma lavoura nova próxima, distante não
não ocorre. Tá? As colhedoras, colheita manual pode ajudar a transmissão também. A gente está estudando esse tipo de disseminação em lavoura, colheita mecânica e lavoura manual. Está acompanhando lavouras que colheita mecânica manual para ver a disseminação de cada uma, como é que é. A gente ainda não tem esse conhecimento. Qual a taxa de progresso, quanto que ela caminha por ano na colheita mecânica e na colheita manual. Nós não temos essa informação ainda para esse tipo de lavoura que a gente planta hoje, nesse passamento. A chuva de pedra é um problemaço para nós que abre ferimento. Abre ferimento e estimula a síndrome de etileno. Vamos fazer o controle, vou falar um pouquinho do controle separado do viveiro e do campo. Não é? Então, esse ano agora, em dezembro e janeiro, nós passamos por uma situação difícil. Choveu muito. A maioria dos viveiros de café não tem cobertura, vocês sabem disso. E não tinha quem não precisava, não é? Eucalipto tem alguns que têm esse tipo de cobertura, mas os viveiros de café não. Evitar o viveiro ao lado das lavouras velhas. Número 1. Se o viveiro não pode estar localizado perto de uma lavoura velha que tem bacteriose. Uma chuva de vento pode levar essa bactéria para lá. Então é preventivo. Cuidado com a água de irrigação que pode levar a bactéria. A água, eu tiro a água lá do renda nascente que passa perto da lavoura de café do fulano, beltrano, sabe para irrigar. Ela é facilmente transmitida por essa água. Adora a água. Então tem que evitar esse tipo de água para irrigação. A calagem de substrato para índice agronômico, a gente sabe que não tem resultado, mas para a doença é importantíssima disponibilizar cálcio para a folha ficar dura e evitar ferimento. Então, para a bactéria é importante esse cálcio. Eu sei que é difícil, não é fácil fazer e é outro desafio para nós. Parcelamento do nitrogênio, a gente está lá com 2 experimentos, eu não tenho os resultados ainda, porque é novo, é um desafio novo, e é impressionante, é visual, onde tem altas cargas de nitrogênio de uma vez, o tanto que a bactéria dissemina. Então tome cuidado com ele, porque a folha cresce, não só vou usar o salitre do chifre para deixar o vaso, né? Macia, vai ficar macia a folha também, não vai? E ela vai aproveitar dessa maciez. Ao invés de ter cálcio agora, eu tenho a folha capaz de ter ferimento, facilidade e penetrar a bactéria. E é uma luta desigual de viver quando ela entra. Se tiver muito nitrogênio, pouco cálcio na folha, excesso de água. A água também tem que ser muito bem controlado. O problema é quando chove sem parar, o viver não tem culpa. 20, 25 dias, 30 dias de chuva, isso para ela é um prato cheio. Evitar o estiolamento por causa do nitrogênio, estiolou e a folha cresceu muito, fica altamente suscetível à bactéria. Porque não tem dureza de parede celular, é facilmente ferido. Irrigação de acordo com a necessidade da muda, nós vamos ficando cada vez mais tecnológicos. Só o que a muda precisa mesmo. Hoje a gente fala em cacê do solo, a tecnologia vai chegando, vai sendo incorporada, porque a gente tem um novo desafio. Cuidado com os desinfestantes, só em último caso, usar água sanitária, tá? Primeira vez funciona, mas mata todo mundo. Mata a bactéria que mata a bactéria e mata a bactéria patogênica. Se você insistir nessas aplicações, a bactéria patogênica é muito pior do que a bactéria boa. Então a bactéria patogênica é a mal. E ela volta primeiro. Ela multiplica muito mais rápido que as boas que matavam ela. E agora você tem que aumentar a dose do desinfestante. Então tem gente me ligando perguntando se o formol funciona, porque a água sanitária não funciona mais. Então, para tudo. Vamos dar uma mesa. Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, não tem registro. Quem é certificado tem que tomar cuidado. Como é que põe isso na planilha? Muito cuidado, não é? Então a gente pede o máximo de cuidado com esse tipo de controle. Avaliar se vale ou não a pena viver sulfa guarda-chuva. Também nós vamos começar esse tipo de avaliação. Não tem uma resposta, é um desafio para nós.
A gente está lidando com outro tipo de cultivo. A aplicação do cobre. O cobre, infelizmente, não mata a bactéria. Ele é um bacteriostático. Ele só para o crescimento e a multiplicação dela. Então, faltou ela volta a multiplicar. Esse é o problema. Porque ele mata o esporo da ferrugem, mas não mata a bactéria. Ele só inibe o crescimento dela. Tá? Então, vai ter que estar sempre presente na folha e pode causar fitotoxicidade. Tem produto que usa, tem vários produtos no mercado. A gente não tem uma receita de bolo, né? Depende do produto, tem disponível, formulação. Posso misturar com o ditiocarbamato? Posso misturar. Ele é recomendado algumas para café, para outras doenças, mas a gente compra as outras doenças, né? A gente mistura ele, deixa dormir, eu vou dar a concentração depois, 12 horas, eu vou explicar direitinho como é que faz depois. Mas é uma alternativa também. No viveiro, é recomendado por viveiro, tem registro o uso da casogramicina, que é um antibiótico. Tá? Posso usar no viveiro? Posso. No viveiro. Mas ele está para o campo. Então, recomendação de viveiro? Tem recomendação de viveiro. Tem lá no receituário. Né? É um antibiótico, muito cuidado. Mesma coisa do desinfestante, não pode fazer uso contínuo. Senão você seleciona rapidamente uma bactéria resistente. Muito mais rápido que um fungo, como ele é e cercósporo. É altamente capaz de selecionar um indivíduo resistente em pouco tempo. E aí nós não temos mais antibiótico para ser usado. Outra coisa, recomendado para pulverização é a casogramicina. A gente tinha a gramicina, a gente não tem mais disponível ela, lembra? Não temos mais. É o único que a gente tem hoje. Não consegue achar no mercado. É esse. Evita comprar, ou nunca compra, está vendo, né, em alguns casos, outros antibióticos que não são recomendados para uso agrícola. Então chego lá e penso, o que é isso aqui? Antibiótico de porco? Não, hipótese alguma. Hipótese alguma. Esse antibiótico também é recomendado para uso humano. E aí tem o problema todo, a gente não pode fazer isso. Né? Tem que ter essa ideia comunitária. Bom, o super simples pode ser usado, a gente está estudando isso. É muito interessante. Ajuda no controle? Ajuda o super simples granulado a meio que sustentar a pulverização. Eu ainda não sei o mecanismo. Nós estamos estudando os componentes do super simples, inclusive o flúor, para ver se é ele. Mas eu não tenho uma resposta para vocês ainda. É um desafio, está em estudo. Mas ele reduz, ajuda. Não controla completamente, mas ajuda. Junto ao cobre, ou cobre manantosebe, no viveiro, ele é mais eficiente no viveiro do que no campo. É interessante. Então, viram como é que o controle dela é um controle bem preventivo e difícil de ser feito? Infelizmente, não vamos ter os resultados que a gente vai ter com um fungo. Tá? Outra coisa é que estão sendo avaliadas várias outras bactérias de biocontrole. A gente não tem resultados ainda, que é novo, mas a gente está muito preocupado com isso. Hoje está tendo um seminário também lá em Lavras, e a gente está discutindo esse tipo de controle dessa bactéria, com agentes de biocontrole. No campo é diferente, no viveiro é diferente. E tem as áreas com altitude elevada são mais suscetíveis. Se a gente for plantar nessa área, no forma APP, você pode fazer de cara quebra-vento. Lá no sul de Minas, a pessoa está usando muito protalaia. Cada 3 ruas de plantio planta uma de protalaia. 3 ruas sem protalaia, uma de protalaia. Ela cresce rápido e protege a mudinha. Professor, eu quero deixar o mato crescer na entrelinha. Se você conseguir controlar e fazer uma boa barreira, eu quero vocês. Sempre junto com o técnico que vai auxiliar vocês. Não é? Tem que ter muito cuidado. Professor, e os outros quebramentos? Tem que ter um quebramento maior para evitar esse vento, porque entrar de porte ferimento para ela e para a foma. Ela e foma, o tempo todo na região de altitude mais elevada. Nosso foco, quando tem área de foma e bactéria, são expatórios. A ferrugem passa a ser secundária. Só em um outro ano eu vou ter outros problemas com ela. Mas nosso foco são essas doenças agora. Bom, evitar deficiências, é óbvio, a deficiência causa um estresse. Imagina se eu tiver alta produtividade e deficiência, ou excesso de nutrientes, falta do outro.
Então, excesso ou deficiência é fatal para nós. É fatal, não é para quem nada quer. Eu tenho que manter o equilíbrio, não é fácil. Falar é muito fácil, mas na prática é difícil. Porque nós temos diferentes tipos de solo no território nacional. É completamente diferente a zona da mata, sul de Minas e Triângulo Mineiro. Depois eu ir lá para o norte de Minas. Não tem uma receita de bolo, isso é o técnico com o produtor no dia a dia. Se possível, eliminar e queimar os ponteiros mortos. Diminui muito a fonte de inóculo. Se possível, ter cuidado todo com ficar andando com ele na lavoura. Desinfestar as colhedoras, fazer o pós-colheita fungicida público, importantíssimo quem tem bactéria. Importantíssimo usar os públicos na pós-colheita e depois aplicar ele, né, entre o intervalo dos feiazóis lá para frente. Nós passamos um grande período do tempo que a gente deixou de usar público, lembra? Ajudou demais, ela foi crescendo junto com essa ausência. E depois que começou a colheita mecânica, às vezes muito nitrogênio, sem cálcio e magnésio, esses dois, né? O cobre ou o cobre com ditiocarbamato ajudam. O cobre com ditiocarbamato é melhor no controle, melhor um pouco. Não é a solução definitiva dos problemas. A gente não tem aqui um fungicida como o triazol para ferrugem. O controle nunca vai ser igual, ele é mais preventivo do que curativo. Mesmo porque o cobre não mata a bactéria, ele só paralisa o crescimento dela. Bom, o que a gente pode usar como público? Os oxicloretos, eu já vou partir direto para as doses, sem resultado de pesquisa, mas eu acho que tem vários oxicloretos no mercado. Se for usar oxicloreto, é de 3 a 4 quilos, depende da altura da planta, não é? Uma planta com 4 metros de altura, uma caiada, recebe mais cobre do que uma planta com 1,5 metro, 2 metros, né? Então aí eu tenho que alterar essa dose um pouco, tá? Os hidróxidos, 1,5 kg a 2 kg, tem vários produtos no mercado que podem lançar a mão, várias combinações. E quando eu for usar o mancozeb com oxicloreto, eu posso fazer essa mistura, 3 em 3 kg. Cobre pode causar fitotoxidez? Pode. Se fizer aplicações seguidas de cobre, pode causar qualquer coisa. Não é? Depende da formulação, depende muito da quantidade, depende se a planta está com muito N e aí está muito suscetível à fitotoxidez. É aconselhável a gente colocar um espalhante adesivo ou um óleo vegetal ou uma base de silicone, ajuda muito. Mas toma cuidado, ligação agora com N, fica flácido, cuidado com a concentração do óleo para não queimar também, que é a porta da entrada. Tem mais essa. Então, na verdade, nós vamos endurecer as folhas, não é? Mancozeb com oxicloreto, 3 em 3 quilos, mistura um num balde, outro no outro, na pré-mistura um dia antes, purificado, né? 10 litros de água, 3 quilos de um, 10 litros de água, 3 quilos de outro. O senhor comprei um cobre que não dilui 10 litros de água, então aumenta para 20 ou para 15. É assim que a gente faz, não é? Misturei, dissolvi completamente um, dissolvi completamente o outro, pego o cobre e começo o programa com uma coleta. Vou mexendo até misturar completamente, deixo dormir lá. No outro dia eu vou usar. Uso sobrenadante, a parte líquida. Mas por que eu não uso a parte sólida? Porque eu não estou líquido. Agora, se o seu cobre, se a mancozeb é completamente solúvel, aí você tira aqui. É só esse, é um problema mecânico. Não é? Tem relação com nutrição? Nós estamos fazendo a parte agora de coleta de folhas do campo e relacionando com a quantidade que tem no campo. A gente vai lá e coleta nas lavouras que tem bactéria, avalia quanto que tem de doença e faz a análise foliar. Muito mais relação do que a mancha de fome, que surpresa. Nitrogênio, correlação positiva, quanto mais N, mais bactéria. Uma curva ascendente. Cuidado com N. Se faltar cálcio e boro, então pior. E junto com cálcio vai magnésio, não esquece, tá? Então eu preciso deles. Mais cálcio e boro até o ponto de equilíbrio. Cuidado com o equilíbrio, excesso aqui é outro problemaço para nós. Excesso é outro problemaço. Ponto de equilíbrio eu tenho redução dela.
controla a doença completamente de jeito nenhum, vai ajudar vocês. É uma maneira integral. Tudo ajuda, mas não é a solução definitiva. Tem resistência? Eu peguei 2 trabalhinhos aí. Nós estamos começando a avaliar agora o que a gente tem lá de cultivares. É um trabalho integrado com a equipe do melhoramento. Esse trabalho é lá do Iamar. Interessante ver que tem alguns materiais que não estão disponibilizados para nós, mas tem algum tipo de resistência que pode ser usado no futuro. Esse trabalho foi feito aqui na Serra do Salitre, Termo do Paranaíba, foi o professor Armando Tacassi que ajudou a orientar. Tem uma diferença só em folha nova desses cultivares, só em folha velha, desculpa, as folhas novas não teve diferença, porque elas estão muito flácidas, né? Só teve diferença na bactéria em folha velha, então para a folhinha nova do ponteiro foi igual, não teve diferença dos cultivares. No trabalho tem outros cultivares, mas em suma é isso daqui. O acaiá teve mais em folha velha do que teve os de baixo lá, a 49. Interessante. Mas só em folha velha. Folha nova, todo mundo teve a mesma quantidade de doença. Tá? Infelizmente. Mas só para vocês conhecerem que tem diferenças. Lembra que eu falei para vocês que a bactéria penetra por baixo da folha, por estômago? O estômago também, né? Então, onde é que vai estar o meu colo? Em cima ou embaixo na folha? Ou nos dois? Nos dois. É fácil colocar o público embaixo? Hein? Tem 2 movimentos que foi esse equipamento aqui. Um para levantar a folha, não é? E depois, a hora que a folha voltar, a velocidade do meu trator tem que ser tal que possibilita ter névoa ainda para cair em cima dessa folha aqui, não é? Para pegar a parte de baixo e a parte de cima. Então, a tecnologia de aplicação é importantíssima. Importantíssima. Nós não estamos trabalhando com um produto sistêmico. Nós estamos trabalhando com um produto de contato e um patógeno que penetra por ferimento, por hidratóide e por estômago. É muito melhor que está pensando. Então, a gente ainda não tem esse produto sistêmico de altíssima eficiência. O antibiótico não tem a eficiência que tem aqui no viveiro. A eficiência dele é reduzida aqui em relação ao viveiro. Então, infelizmente, não tem esse produto ainda. Para nós é um grande desafio. Como é que tem que ser a meus picos tem que estar bem regulado? Pico, ponta, filtro, esse jogo tudo. Olha o tamanho daquela gota lá. Olha o tamanho daquela gota. É eficiente? Não é eficiente. Então, o que a gente está percebendo hoje? A tecnologia dos nossos experimentos é muito mais importante do que a fonte ou o produto. Então, o produto é importante? É, mas a forma de aplicação é muito mais importante que ele. Nos garante um sucesso maior em termos de qual que eu uso, qual cobre, usa esse. A tecnologia de aplicação é mais importante do que isso. Então, escolha um bom produto, é claro, né? Vocês vão escolher, mas esse equipamento é mais importante no controle da bactéria do que uso muito postal, minha rua é postal. Desce, o bico, sobe. Difícil, muito difícil, mas tem que ter esse cuidado, não vai ter jeito. Você tem que pegar a parte de baixo. Porque se você só benzer, só pega a parte de cima, né? Já viu no campo? Final da tarde pesa, né? Pode. Tem que ter alguém lá para guiar essa tecnologia de aplicação, guiar o bico, tirar o gatilho lá dentro, puxar, não é? É difícil, eu sei que é difícil, não é fácil. Pessoal, a gente sempre fala, vou falar de novo, doença não é só bactéria, depende da gente também. Nós é que escolhemos o espaçamento, nós é que escolhemos a calagem, nós escolhemos o cultivar, nós escolhemos a irrigação, nós escolhemos as formas de controle. Tem bactéria na lavoura? Tem. Antes das chuvas eu tenho que ter cobre na folha. Antes de começar a chuva lá em dezembro, janeiro, tem que ter um púlpito lá. Acabou a colheita, tem que ter púlpito de novo. Entre as chuvas vai ter que ter outra de cobra. Se a lavoura tem bactéria. Infelizmente, ele é de contato, não é? Não é sistêmico. Fica pouco na folha se chover. O espalhante me ajuda, mas não é a solução do meu problema. Então nós estamos ajudando, tá?
Não vou deixar entrar colhedora na minha propriedade sem estar desinfestada. Minhas mudas não podem levar bactéria. Conta a historinha, né? Fui convidada a nunca mais ir no viveiro. Que me levaram no viveiro, vamos escolher muda. Falei, vamos escolher. De 60 mil, escolhi 15 mil. Falei, você não precisa voltar mais aqui. É óbvio, né? Não, isso aqui eu não quero, tem bactéria. Isso aqui eu não precisei, eu não quero, não pode, não. Eu ensinei para pessoal escolher, não é? Só vai que não tem uma pintinha, mesmo assim tem chance de ficar levando e eu não estou vendo. Ela sobrevive na folha. Então aí pulveriza, sai do viveiro pulverizado, com o público e o antibiótico, cai da lavoura. A guerra não é fácil contra ela. É outro fator, nós vamos ter que adaptar a ela. Nós vamos ter que ser mais preventivos e evitar a entrada dela. Tá? Infelizmente. Pessoal, é isso que eu tinha para falar, não sei se o tempo a gente estava falando muito obrigado, agradeço. Eu acho que vai ficar para o final, né, Poliana? Pergunta? Tá, muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Dando prosseguimento às apresentações, eu convido agora o senhor José Braz Matiello, que vai falar sobre avanço da pesquisa e tecnologia cafeeira. José Braz Matiello é graduado em agronomia